princesa salva a si mesma nesse livro. Vale a pena? Eu te falo, você decide. Esse livro foi escrito pela Amanda Lovelace e foi lançado em abril de 2016. Ele é um livro de versos e, sério, você consegue ler ele em menos de meia hora facilmente. A temática dele é uma coisa mais feminista e, honestamente, foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de livro. Claro que eu já li outros livros escritos por mulheres e com protagonistas femininas que conseguem salvar todo mundo, mas esse livro é realmente dedicado para esse tipo de temática. Ele tem conselhos mais focados para mulheres e coisas do tipo. Entretanto, este livro me surpreendeu bastante. Pelo título, assim, eu pensei que fosse ser uma coisa do tipo... Ai, todos os príncipes, nenhum deles presta. Nossa, homem é uma porcaria e coisas assim. Mas, na verdade, este livro me surpreendeu bastante. Ela quase não fala sobre os príncipes, né? Sobre os homens. O que acontece? Quando eu comecei a ler de uma forma mais fictícia mesmo, tipo, imaginando que era uma personagem. Eu não tava colocando muito vida real nisso aqui. Então, eu acredito que dá pra você ler dos dois jeitos. Dá pra você imaginar que foi a experiência da autora e dá pra você ver uma personagem aqui também. Ele fala sobre vários tópicos que você consegue se identificar independente do seu gênero. Por exemplo, tem uma parte aqui que ela fala muito sobre luto, sobre ser muito cobrada pela mãe, sobre não ser o suficiente para os pais, coisas do tipo, ou sobre demonstrar força a mais do que você tem para as pessoas da sua família, coisas do tipo. E eu realmente não esperava esse tipo de tema aqui. E com relação aos príncipes, igual eu falei, ela tem ali as experiências românticas, algumas meio frustradas, mas ela não condena todo mundo, porque em algum momento ela encontra ali uma pessoa que ela gosta e ela sabe muito bem valorizar essa companhia, ela fala muito bem da pessoa, ela escreve de uma maneira muito tranquila. Como eu falei, tem vários tópicos diferentes no livro, então em algum momento ali ela também foca mais nela mesma, às vezes ela foca em problemas da sociedade. É um livro muito legal, tem várias críticas interessantes, tem sobre coisas atuais, sobre problemas na sociedade, não só sobre feminismo, mas também problemas de pessoas mais novas, tipo assim, ela fala que é muito dos millennials, né? Esse livro ele é dividido em 4 partes. Em cada uma das partes, ela vai crescendo como pessoa, mais ou menos isso. O primeiro capítulo é a princesa, a donzela, a rainha e você. E aí o que acontece? Em cada um desses capítulos, as experiências dela vão evoluindo, as temáticas vão mudando, a vida dela vai continuando. E você consegue ler muito tranquilamente, em menos de um dia você consegue ler. Embora seja um livro que tem muitos conselhos, ele não chega a ser um livro de autoajuda. Ele, na verdade, como eu falei, ele realmente aponta mais os problemas da sociedade. Por exemplo, ela começa em uma parte a falar sobre o corpo, e aí ela fala, tipo, o problema não é o seu corpo, o problema é como a sociedade define ele. Tipo, o problema tá na sociedade, não no que você veste, no que você come. Não é um livro de autoajuda, é só um tapa na sua cara mesmo, porque ela realmente aponta situações muito delicadas. É um livro muito bonitinho, na verdade ele é um pouco melancólico. Mas eu acho que você consegue se identificar e, como eu falei, os problemas vão evoluindo, então ela começa com problemas e ela aprende a lidar com eles. Inclusive, né, ele teve algumas continuações. Eu até tenho o segundo livro aqui, eu posso fazer vídeo dele depois também. Se não me engano, são 5 livros dessa coleção, não sei, não tenho certeza. Esse primeiro aqui realmente, assim, não... Honestamente, a parte do feminismo não me pegou muito. O que me pegou mais foram as outras temáticas que ela consegue tratar de uma forma muito delicada, muito profunda nesse livro. Por exemplo, acho que a parte que mais me pegou foi a parte do luto, que ela começa a pensar e a filosofar sobre o luto, e aí ela, tipo, fica se sentindo meio culpada de estar vivendo a vida dela feliz, sendo que, tipo, ela tá de luto. Mas aí ela fala, tipo, é a minha vida, eu não preciso me culpar por estar vivendo ela. Ela sente muita pressão, ela sente que as pessoas que já se foram ainda estão ali com ela de algum jeito. E ela sente isso até quando ela tá acompanhada por outras pessoas, tipo, nossa, a gente tá aqui conversando, mas todo mundo aqui tá sentindo falta daquela pessoa e todo mundo sabe disso, mas a gente continua aqui conversando. Então, tipo,
foi a parte que mais me chamou a atenção, particularmente falando. Eu achei muito interessante a forma como ela tratou sobre isso aqui. Esse título de A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro é porque ela se define muitas vezes como uma princesa, ou como uma rainha, ou como uma donzela, dependendo da vibe que ela tá no momento. Ela descreve alguns ex-namorados, algumas amigas falsas como dragões. Tem também algumas partes ali que ela aprofunda mais na coisa, sereias também. Então, tipo, ela usa desse conto de fadas para escrever como substantivo para algumas pessoas, como adjetivos para algumas pessoas, como elogios mesmo em algumas situações. Ela viaja um pouco na maionese com isso. Não viajar de, tipo, ela não sai do roteiro, mas ela usa isso de uma forma mais poética mesmo, que eu acho muito fofinha. É muito legal ela falando dos dragões. É um livro que vai mudar a sua vida? Você lê e me conta, porque assim, eu não sei. Particularmente falando, não mudou muito na minha, mas tiveram passagens que eu gostei muito de ler, que eu me identifiquei, e que, como eu falei, foi um tapa na minha cara. Você não pensa sobre isso, e quando ela fala, você fica, nossa, é verdade. Tem uma parte dessa do luto, né? De novo, como eu falei, foi a parte que mais me chamou a atenção, então eu vou falar mais sobre ela. No enterro, lágrimas de dor por uma vida que se foi muito jovem, muito cedo, uma tragédia. No outro, lágrimas de alívio, por um sofrimento que durou tempo demais. Misericórdia. Esse verso foi um dos mais tapa na cara, porque eu falei, nossa, é mesmo, né? De toda forma tá ruim pro ser humano. Morreu cedo, nossa, que tragédia. Morreu tarde, nossa, já tava demorando pra morrer também. A gente nunca tá satisfeito com nada. Então, ela trata sobre coisas muito delicadas, de uma forma muito profunda mesmo. É um livro que eu acho que é interessante você ler. Ele é bem rapidinho, ele é bem divertidinho de ler, você lê facilmente. Ele tem temáticas que eu acho que qualquer pessoa pode se identificar. Em questão das coisas mais feministas, ela fala tipo, sobre o corpo, sobre ela se aceitar. Eu acho que independente do seu gênero, você consegue se identificar com bastante coisa aqui. Em resumo, eu acho que é isso. Não tem muito o que falar porque é um livro bem rapidinho, ele é de versos. Se você tem dificuldade para ler poema, essas coisas assim, eu acredito que você deva dar uma pesquisada antes, mas ele não é complexo de entender. Deixa aí nos comentários se você já leu ou se você tem interesse em ler esse livro. Se esse vídeo te lembrou alguém, compartilha para essa pessoa. Às vezes ela anima a ler também, ou às vezes ela surta vendo que outras pessoas além dela leram este livro, que acontece bastante. Se você quiser deixar outra sugestão de livro nos comentários, também pode ficar à vontade, os comentários estão abertos aí para isso. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma a ver se vale a pena ler esse livro, ou como eu falei, às vezes você já leu e estava procurando por mais pessoas que leram este livro também. Vamos conversar aí nos comentários, os comentários estão aí para isso, eu vou adorar saber a opinião de vocês. Por hoje é só, até o próximo vídeo.